Olá pessoal, hoje estou aqui com o nosso convidado chamado... Vivaldo Félix. Ele está aqui em Portugal, chegou recentemente, tem mais ou menos uma expectativa e uma versus a realidade daquilo que foi ou tem sido o seu processo migratório. E chamei ele aqui hoje para testemunhar e conversar conosco. Pronto, compartilhar mais ou menos aquilo que tem sido a sua experiência aqui em Portugal, em todos os âmbitos, né, da vida. Só lembrando que esse vídeo está a ser gravado, não vai ter cortes, vai ser mesmo assim bem natural, vai ser um bate-papo. Espero que de alguma forma vocês gostem desse conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, tem muito conteúdo bom vindo por aí. Então, pode começar se apresentando. Como é que te chamas? Pronto, e se apresenta. Eu sou o Vivaldo Félix, olá a todos que nos acompanham. Eu sou um jovem angolano. Em 2022, após ter me licenciado, eu fiquei com uma expectativa de encontrar trabalho rapidamente. E já agora, em que área se licenciaste? Em Direito, em Angola. Uau! E eu comecei a fazer muitos projetos de voluntariado, mas que não se engravam de todo, porque não tinha uma expectativa financeira favorável. E as minhas expectativas profissionais eram muito poucas, e nós todos conhecemos a realidade de Angola, que procurar trabalho e encontrar um que também favorece é muito difícil. É, realmente. Então, em conversa com um primo que já cá tinha vindo, ele falou-me sobre a possibilidade de emigrar. Até então não tinha pensado nessa possibilidade. E ele disse-me, olha, tu podes emigrar e talvez assim as tuas opções de trabalho não vão ser as que tu queres, mas que provavelmente as tuas condições de vida e não só poderão melhorar. Sim. Então eu comecei a cogitar essa possibilidade e elaborei um projeto de viagem. Isso baseou-se em, primeiro, ler todas as informações necessárias para saber o tipo de visto que iria aplicar, saber a durabilidade dos documentos a preparar, e eu separei no processo da minha preparação de documentos entre as categorias de documentos que tinha que ter antes do agendamento, depois do agendamento e outros documentos anexos ao processo. E foi fácil conseguir o agendamento? Não foi fácil, mas foi um trabalho duplo, porque de um lado estava cá ele a tentar e eu também eu. Então eu optei por ser mesmo eu a tratar de todo o meu processo. Sim. Tanto que eu não dependeste de ninguém, tipo... de nenhuma agência, sim. Foi mesmo por mim mesmo. Por acaso, também quando eu vim para cá, né, tipo, eu vim com visto de turismo, depois obtive a SPLP. Okay. Eu também vim sem ajuda de ninguém. Uau. Ou seja, preparei o meu processo todo sozinho. Tudo que eu... As pessoas quase não acreditam nisso quando eu as digo que, pronto, eu consegui por mim mesmo. Mas quando digo não por mim mesmo é porque não deleguei isso em mãos de outras pessoas. Sim. Porque eu sim consultava profissionais e às vezes até um amigo diz que tu tens coragem de ir para uma concessionária perguntar o preço de uma Ferrari e depois pedir uma fatura para a forma e ir embora, porque eu ia para as agências de viagens saber como é que seria o processo, como é que se completaria o formulário, quais são os documentos que prepararia antes ou depois. Então tudo isso que eu recebia numa pré-conversa antes das negociações, isso tudo me dava já uns insights sobre coisas a preparar e eles nem sabiam que estavam a entregar os olhos aos bandidos. E também fica uma dica, né? Que para você que pensa em migrar, no seu processo, né, de você se preparar, você pode muito bem consultar mas não necessariamente precisa assim, tipo, entregar o teu processo para uma agência. Você pode ir conversar, entender mais ou menos como é que funciona, quais são os documentos, porque perguntar, tipo, não se paga, é de graça. Então, você vai perguntar, questionar e pronto, e se preparar de forma a conseguir, né, obter o teu visto. Já agora, por que escolheste o visto de procura de trabalho? Quanto tempo durou esse todo o processo da organização dos documentos e quanto mais ou menos tiveste que ter na conta para poder comprovar, pronto, que tinhas condições de viajar, uma vez que tem pessoas que são, o visto lhes é recusado por não terem aquilo que é o requisito, que são 3 vezes o salário de Portugal. Isso. Podes contar nesse caso um pouquinho mais sobre?
Sim, então, eu optei pelo visto de trabalho porque era exatamente a minha realidade na época. Eu especificamente procurava mesmo trabalho. Eu recebi opiniões para que optasse por visto de turismo e que depois, quando viesse aqui, fizesse a manifestação de interesse e tal. Mas eu optei por seguir mesmo à risca aquilo que eu queria, fazer tudo às certas para que não tivesse dificuldades futuras ou então ser barrado em algum processo. Então, até porque em relação ao turismo é um bocadinho caro, mas assim segui e também as minhas poupanças permitiram que na época pudesse mesmo tratar a documentação toda dessa forma. Eu comecei a preparação em novembro de 2023. Na época tinha um irmão que ia casar em dezembro e felizmente a conta bancária que era domiciliada o dinheiro para preparar essas condições era minha. Sim. Então isso ajudou-me de alguma forma a ter também algum remanescente que me permitiu tratar os documentos logo que o ano de 2024 começou. E então eu tive que me reger diante de um programa que eu próprio estabeleci, que era documentos antes do agendamento, depois do agendamento e outros documentos até também em conta. Fiz uma preparação de como sair do país e deixar tudo organizado. Eu coloquei todas as minhas contas bancárias de forma digitalizadas. Todos os meus documentos foram também digitalizados para Já que fica até uma dica, né? Tem Exatamente. pessoas às vezes que vêm aqui em Portugal, ou seja, viajam para vários lugares e saem com bastante papéis. Os papéis são importantes, mas também é importante ter aí os documentos todos digitalizados. Para quem não sabe o que é documento digitalizado, documento escaneado, mais ou menos documento digital. Pronto, ou seja, pegar o teu passaporte, ter ele digital também, ter todos os seus documentos digitais. Sem dúvida, até porque grande parte destes documentos eu deixei em Angola porque não vi necessidade de alguns de ter aqui comigo, mas no processo de tratar alguns documentos ou aderir a alguns serviços, eles pediam-me isto, então eu não precisava pedir para ninguém me mandar, porque era só entrar para a nuvem da minha conta Google e baixar o documento, transferir para a instituição e estava resolvido. Então, super facilitou esse processo, mesmo também para fazer pagamentos em Angola ou coisa parecida, por ter acesso ao computador ou ao móvel do meu banco, facilitava-me. Então, acho que esse é um passo importante para quem vai sair de Angola. E de novembro, janeiro e fevereiro foram os meses de preparação para saber os prazos dos documentos. Porque às vezes nós queremos nos adiantar em tratar documentos que depois poderão ter um prazo de validade mais rápido. Então é necessário fazermos uma estimativa de tempo de duração do documento. Então eu optei por tratar alguns um mês antes da entrega e alguns no exato mês da entrega, semanas antes, para que os documentos estivessem todos atualizados, não tivesse que refazer nenhum. Isso também para não gastar mais dinheiro, tipo, necessariamente com o documento vencido. Sem dúvida. Né? E pronto, tipo, tiveste mais ou menos aí uns 3 meses para se preparar, para poder dar entrada. E quanto tempo durou assim que deste entrada no teu processo lá na VFS, pronto? Passaste por alguma entrevista lá no consulado, na VFS nesse caso, né? Como é que foi? Eu tive uma experiência muito mais célere do que eu imaginei, porque uma vez que tu tens o agendamento, os dias passam a correr. Então, eu tive que juntar a documentação toda, mesmo o meu processo de entrega foi muito célere também. Eu apresentei-me lá, mostrei os documentos, eles analisaram e não foi muita coisa dita, foram mais questões mesmo formais, em questões da documentação. Faltava uma coisa ou outra que, por eu ter sido recebido por uma tia cá, que como ela não tem muita literacia digital, mandava alguns documentos de fotografia de documento e precisavam mesmo ser escaneados. Então, ter atenção a isso também, que há algumas exigências que são necessárias serem obedecidas, como preenchimento de documentos. Se for o teu financiador, ele preenche a lapiseira, mas tu tens de preencher o computador. E no formulário há essa descrição, mas há pessoas que nem sequer prestam atenção a esse tipo de coisas.
Há documentos que não podem se mandar fotografias, tem de ser o documento digitalizado. Então, ter atenção a todos esses aspectos ajudou-me a não ter dificuldades em ter que voltar com as prorrogações e tal. Então, pronto, a atenção aos detalhes e também a consulta com agências, e conversas sobre dúvidas e tal, como se eu fosse lá para tratar a documentação com eles, mas era uma questão mesmo mais para a literacia própria, para saber como... angariar conhecimento e depois de tratar tudo sozinho. Exatamente. E pronto, a pergunta, né, tipo, por exemplo, disseste que demorou mais ou menos uns 3 meses, mas o próprio tempo assim exato, para dar entrada hoje, o teu visto para sair, demorou mesmo assim quanto tempo de forma exata? Eu penso que demorou 3 meses. 3 meses? Exatamente. Porque o teu visto saiu, ou seja, desde a entrada... Sim, 3 meses, 3 meses exatos e uma semana depois desses 3 meses, exato. Basicamente, tipo, se formos colocar na ponta do lápis, tipo, uns 60 e poucos dias. Exatamente. Então, bate algum desespero depois de passar o prazo de 3 meses, mas tu podes também acompanhar o processo mesmo via online. Eles são muito eficientes nesse quesito. Porque há pessoas que dizem, não, está lá que está pendente e não sei o que, mas vai mesmo lá perguntar. E pronto, se tu fizeres isso, tens que fazer também todo um acerto de táxis, tempo. Sim. Porque, como eu fiz mesmo o meu próprio processo, optei também por ser eu a gerir as minhas finanças nesse sentido. Sim. Então, se tivesse que fazer isso, era porque eu ia para a cidade para tratar um outro assunto. Então, aproveitava essas oportunidades, porque nesse processo de viagem nós gastamos muito. Sim, com então, certeza. há que ter muita consciência sobre cada coisa que faz. As pessoas às vezes, não, mas vou mesmo lá e tal. Mas só é aquela ansiedade que o pessoal tem, olha, quero saber se o visto está pronto. Aguarde, simplesmente aguarde. Mas tu estás a gastar, e esse dinheiro Exatamente. poderia ser para tirar as cópias no futuro, Sim. ou coisas parecidas, e há que ter toda uma noção. E responsabilidade com as finanças, Sim. porque é uma coisa muito difícil. E acredito que a realidade de hoje de Angola cobra ainda muito mais daquilo que quem veio antes. Então é mesmo uma coisa a ter atenção. Só saia com necessidades, veja se há facilidades nos serviços, se são digitais, se podes te informar por e-mail, por um telefonema. Fica muito mais em conta do que teres o constrangimento de ir lá ir. Sim. E receber a frustração de dizerem que não está e voltares e repetires esse processo. Ficar ansioso não adianta nada, a questão é esperar. E pronto, entrou aqui agora a pergunta, voltou na verdade uma pergunta que passou assim que eu agora percebi. É que as pessoas às vezes se perguntam muito, tá, eu preciso viajar, quero emigrar e tal, preciso ter quanto na conta? Tipo, eu sei que é uma pergunta assim muito pessoal, né? Mas se puder responder, responda também, senão não tem problema algum. Mas é que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? E também é o que a informação que é passada pelos órgãos competentes, que a pessoa para solicitar o visto de procura de trabalho precisa ter mais ou menos um valor equivalente aos 3 salários mínimos daqui de Portugal. Estamos a falar mais ou menos aí em torno de 2.460 e poucos euros. Exatamente. Então, prontos, uma vez que viesse se preparar sozinho, todo assim contando, com passagens, com tudo, quanto é que gastaste mais ou menos? Pode não ser do valor exato, mas quanto, assim, em espécie que gastaste para essa toda viagem? Não digo o valor que eu vi no processo da viagem, mas o valor da preparação de todo esse processo. Na época, e estamos a falar de 2023 para princípios de 2024, porque eu cheguei em maio, foi uma data muito favorável, não só em termos legais, mas também em questões mesmo de clima, porque eu encontrei um clima frio. Sim. E estou a me adaptar com o verão e por aí vai. E também depois de eu chegar em junho, logo começou muitas mudanças legislativas a respeito das questões migratórias. Então, quem veio em maio ou antes disso favoreceu-se em muitos aspectos, mas quem vem agora terá as suas próprias dificuldades da realidade que agora o país enfrenta. E, assim, de uma maneira geral, contando com a passagem para tratar a documentação toda, eu levei um valor de 1.200.000. Que atualmente talvez estaríamos a falar em torno de 1.200 euros, mais ou menos. Exatamente. 200 euros mais alguma coisa. É. Exatamente.
Então, Isso também contando que tipo, teve alguém que te recebeu, ou seja, alguém mandou uma carta de chamada para exatamente. ti. Porque se tivéssemos que colocar na ponta do lápis, se não tivesse ninguém que te recebesse, terias que fazer uma reserva de hotel e essa reserva, isso passaria, ou seja, terias que ter um valor superior a isso. Exatamente. Ou seja, um valor mesmo em torno de 2.400 euros e poucos. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, ter também uma rede de apoio onde tu vais é muito importante, porque há pessoas que dizem, se lança a sua realidade, lá vais ver como fazer. Quem pode dar um testemunho favorável disso, mas eu não aconselho a ninguém se jogar para uma realidade que desconhece, sem se preparar, sem ter também uma base para te receber, sim. porque vai te ajudar muito ter alguém para nos primeiros passos, essa pessoa ser teu representante em algumas questões legais, de tratamento de documentos. Então, ter isso numa primeira fase é muito importante. Sim, mas para aquelas pessoas que não têm ninguém, a preparação financeira é muito importante, muito. Sem dúvida. Mas agora entrando nessa questão de documentação, tipo, assim que chegaste, na sua primeira semana, será que já tinhas conseguido tipo, todos os seus documentos? Como é que foi? Não consegui. Por isso é que eu optei por não ficar em Lisboa, porque por ser um centro, pronto, tu ficas diluído nesse conglomerado de muita gente. Sim. E não só nas oportunidades de trabalho, mas também no tratamento de documentações é um caos de alguma forma. Então, acho que as zonas mais recônditas acabam por ser muito mais calmas, tu fazes o tratamento dos documentos por agendamentos, não que em Lisboa não se faça isso, mas é muito mais tranquilo. É que é mais fácil, tipo, você conseguir se legalizar mais rápido em cidades mais afastadas que não tem muitas pessoas à procura do serviço, em relação às cidades, tipo, e as oportunidades não tens uma competitividade tão grande quanto um centro. Então, e também, pronto, nós vemos numa realidade, quando chegamos aqui, basta estarmos em qualquer um dos sítios, nós vemos que está todo um sistema organizado. Os centros, as áreas também recônditas têm sítios industrializados, têm zonas turísticas e tudo mais. Então tem toda uma dinâmica de cidade que pode nos receber e dar-nos as oportunidades que precisamos. Temos aquilo que precisamos basicamente, né? Então, tipo, conseguiste tratar do NIF, faltou alguma coisa durante a sua primeira semana aqui, mais ou menos? Sim, eu levei em torno de um mês. Um mês para conseguir se legalizar 100%? Sim, porque quando cheguei eu precisava fazer agendamentos dos documentos que queria tratar. Sim. Porque era ou a dinâmica de acordar muito cedo, porque há essa possibilidade de tu conseguires, mas acordando muito cedo, mas que também, mesmo na zona onde eu estava, já se encontrava muita gente a tratar nesses períodos. Então, se tu chegas a um período depois, sempre questiona como tu podes fazer um agendamento, e foi muito mais tranquilo, porque também tem de ver a disponibilidade daquela pessoa que te vai representar. Sim. Então, por conta disso, é que eu fui fazendo o tratamento dos documentos por agendamentos, por isso é que levou esse passo. Assim, um mês mais ou menos. Exatamente. Já no meu caso, eu consegui me legalizar aqui em uma semana. Tipo, eu falei assim, graças a Deus. Sim, em uma semana, tipo, tirei mesmo aquela uma semana para tratar todos os meus documentos, NIF, e pronto, depois de 11 dias já havia conseguido emprego. Okay. E no seu caso, como é que foi essa questão? Foi um mês depois, já é uma realidade diferente, porque eu optei primeiro por só fazer o currículo quando tivesse a documentação toda pronta. Mas quando eu já tinha o NIF e o NICE, ainda não tinha o número de utente, já conseguia part-times, que era uma diária, fazer alguma coisa, que ajudavam sempre. E como é que conseguias, tipo, se inscrevias em algum lugar, ias entregar o currículo presencialmente, como é que foi a tua experiência? Eu fiz isso, depois de fazer o currículo, meti as minhas experiências laborais que tinha em Angola, porque eu trabalhei, e também é importante nos definirmos, é muito importante no currículo nos definirmos. Sim. Portugal não está à procura desesperadamente de pessoas para trabalhar. Sim, não está, isso não é realidade. Porque até nos trabalhos mais básicos tu encontras pessoas que tu ficas, como assim? Então é uma questão laboral muito mais diferente, então eles precisam de pessoas qualificadas até para questões de trabalhos que nós consideramos como trabalhos baixos, né? Exatamente. Limpeza, tipo coisas assim. Exatamente. Então, ok, tu sabes fazer limpeza, mas
quais são as suas qualificações que te permitem fazer limpeza, então, basicamente isso. tu tens que vir muito bem baseado naquilo que tu fazes. Então, Sim. eu como já trabalhava com gestão de estoque, gestão ajudante de recursos humanos em Luanda, ajudou-me a ter mais noção de o que fazer. Sim. Então, quando eu vim para cá, eu optei-me por inscrever-me em centros de empregos, porque ajudavam-me não só na procura de trabalho, mas também o contrato que tens com o centro de emprego poderá te ajudar no futuro, caso não encontres um trabalho com um tempo maior, a pegar todos esses contratos temporários e juntar e dar para a entrada pronto, né, na solicitação da sua autorização de residência. Exatamente. E isso também já fica uma dica para a pessoa que tem em casa. Para quem não sabe o que é um centro de emprego, basicamente aqui em Portugal, o centro de emprego é uma instituição que te ajuda a encontrar emprego, ou seja, vai lá, faz a sua inscrição. Imaginemos, eles têm parcerias ou convênios com algumas empresas. Imaginemos que qualquer empresa está precisando de um funcionário, de vários funcionários, então eles entram em contato com o centro de emprego para saber se tem alguém disponível para trabalhar. Exato. Para essas empresas, e eles depois comunicam a pessoa que está lá inscrita: olha, tem uma vaga para esse lugar X, tem interesse, a pessoa vai lá, faz a entrevista, e se der certo, a pessoa, se for aprovada, começa a trabalhar para eles. Ou seja, imagina, não é que você vai ficar descansado, já entreguei, já fiz a inscrição no centro de emprego, não vou mais me inscrever em outros sites de emprego. Não, é importante também se inscrever em outros sites de emprego, mas o centro de emprego ajuda muito. Sim, então conseguiste basicamente através do centro de emprego o seu primeiro trabalho. Exato, centro de emprego, agências de emprego. Mas antes disso, ou enquanto fazia a espera de alguma chamada, eu fazia mesmo entregas presenciais. E principalmente por me dizerem: olha, é verão, tem muitas saídas de trabalho, então vai a bares, vai a cafés e tal. Então aquela poupança que eu vinha ajudou-me para as locomoções. E também eu ouvi que te ajudou de certa forma a sair da casa da pessoa que te recebeu também para ter o teu próprio espaço. Exatamente, então eu fazia mesmo viagens regionais de um lado para o outro para ver não só na região em que eu estava, mas em outras regiões se favorecia. E neste processo pude conhecer pessoas que fizeram links com outras pessoas que ajudaram a encontrar trabalho. Então, eu sempre aconselho que entrar numa realidade nova, tu tens de começar a ligar-te em instituições que te vão permitir conhecer pessoas que te vão ajudar. Então, centros e agências de emprego, igrejas também é um bom ponto para que tu tenhas uma rede de apoio boa. Não que isso seja diretamente com interesse, mas é bom te abalizares com pessoas que já estão nessa vida. Que vão de alguma forma agregar alguma coisa para a tua vida, que vão te ajudar. Exatamente. Então ajudou-me nisto e rapidamente, um mês depois de ter tratado os meus documentos e ter ficado em casa da minha tia que recebeu-me, consegui este trabalho, mudei-me da região em que eu estava para outra, e é importante que depois de fazerem isso têm de atualizar a documentação que estava naquela região para a nova região, para terem também facilidades. Exatamente. Porque pode haver fases que estejam difíceis e que por não estares sem trabalho, ou por estares sem trabalho, ou estares a fazer part-time, mas não dá para pagar todas as contas porque tu tens alguns planos financeiros, requisitares apoios sociais. Então, por saberem que tu estás naquela região legalmente, eles vão te poder ajudar também. Então, há essas questões todas a ter em conta. E pronto, eu já consegui me estabilizar minimamente. Já tenho... As coisas têm caminhado um dia por vez, né? Exatamente. E tipo, qual foi a tua expectativa assim, antes de sair de Angola propriamente? Pronto, porque todos nós, eu também tinha uma expectativa totalmente diferente, assim, olha, tinha uma visão de Portugal na minha mente, que só está na minha mente, eu não consigo descrever ou processar para que as pessoas também saibam a visão que eu tinha. Mas eu acredito que tinhas uma visão de Portugal, que hoje, chegando assim aqui em Portugal, eu acho que talvez não foi bem isso, ou foi mais do que aquilo que eu pensei. Como é que foi a tua expectativa versus a tua realidade? Como é que te sentes hoje? Pronto, eu sou uma pessoa muito curiosa e está sempre aberta a novas experiências. E antes também de poder ter um contato com qualquer coisa, eu opto muito por ler ao certo sobre essa realidade. Então, eu já lia sobre as leis de Portugal, sobre a realidade de Portugal. Então, não tive muito fator surpresa em muitos aspectos, apesar de que
havia em conversas com pessoas que cá já estavam sobre grandes oportunidades de trabalho e tudo mais. E quando tu chegas e estás nesse processo de te auto-preparares para entrar no mercado de trabalho e fazer coisas, tu tens um período de pausa ainda. Sim. Então, isso às vezes acaba mexendo com muita gente. E acaba frustrando, de certa forma. Você fala, mas diziam que tinha muitas oportunidades de trabalho, mas tipo, cheguei aqui e ainda não estou a trabalhar. Não, é porque o sistema do país é mesmo funcional. Eles precisam que tu estejas nos conformes para te incluírem. Então, eles não estão desesperados à procura de pessoas, mas que tu sejas qualificado para aquilo que eles precisam. Sim. Então, que esse período de pausa, se tu vais vir e vais ficar um período a preparar-te, que seja para autodesenvolvimento, no sentido de tu, se vais trabalhar num aspecto, leia sobre isso, veja vídeos, faça um telecurso, alguma coisa que te vai dar mais bases para fazeres com eficiência aquilo que tu candidatares. E esteja sempre aberto para tudo. Eu vim, mas não com uma expectativa. Eu sou licenciado, eu vou conseguir um trabalho à altura, mas no sentido de que, ok, eu vou... O que aparecer, o que der para fazer para uma lista, vamos lá, vamos trabalhar. De pessoas até que já são europeus, também vieram de outros países para Portugal, que mesmo com doutorados e tudo mais, fizeram facility services numa primeira fase, serviços de limpezas. Sim. Então, é uma questão de tu saberes onde tu estás. E também aqui a qualidade mesmo do trabalho. Tu vais fazer um trabalho e tem as condições favoráveis para tal, então não vais ter de te reinventar para que possas agradar e fazer o trabalho conforme vão te dar os materiais certos. E tu só tens de saber como executá-los para fazer devidamente. Então, essa é a expectativa, que venham mesmo com a questão de que, ok, é uma nova realidade, vou ter de estar preparado. Exatamente. E me despir da minha bata da formatura ou da formação e estar aberto, né, a trabalhar. Pode conseguir diretamente isso, mas que também venha aberto a qualquer possibilidade de trabalho. Porque quando a pessoa vem aqui, chega assim e fala, olha, eu chegando lá vou trabalhar na minha área, vou fazer x, quando não consegue, a expectativa quebrada dói muito, então é bom você vir aberto, falar, o que vier e der, vou fazer, né? O meu exemplo fala por isso, porque eu, como disse, eu trabalhava com ajudante de gestão de estoque e recursos humanos. E o primeiro trabalho que a agência de emprego deu-me era nesta questão mais operacional. Sim. Porque na entrevista e quando escrevi, eu disse que eu sei trabalhar com essas questões de gestão de estoque e tudo mais, mas não achei que fosse mais operacional. Mas está tudo bem, estamos aqui para um desafio e foi favorável, porque a rede de colegas e o próprio trabalho em si, as descrições todas, já me faziam ler um pouquinho, saber como fazer com mais eficiência, até técnicas. Então isso ajudou-me a ter alguma desenvoltura no trabalho com uma facilidade. Então ajudou-me a ter a independência financeira, mudar-me de um sítio para o outro e começar já a dar os passos pelos próprios pés. Então me ajudou muito. Uau! Olha, eu estou assim, surpreso com essa entrevista porque eu acredito que vai enriquecer ou está a enriquecer de alguma forma a tua vida, você que está nos assistindo aí. E agora quero agradecer aqui ao nosso querido Vivaldo por ter aceitado esse desafio que não foi fácil de trazer aqui para ele compartilhar a experiência dele, por ser uma coisa pessoal, claro, né? Mas assim, lembrando que cada processo é um processo. Sem dúvida. A forma que o Vivaldo viveu esse processo não é a mesma forma que você vai viver. Com certeza, talvez poderás não ter alguém para te receber no primeiro mês, com certeza talvez não vais ter as mesmas ideias, mas acredito que de alguma forma, com essa pequena entrevista, esse pequeno bate-papo, poderás tirar alguma coisa te enriquecer. E de alguma forma, né, organizar bem o teu processo, fazer isso tudo. E seguir um passo a passo que vai tornar a tua imigração, o teu processo mais leve e mais tranquilo. E pronto, só me resta agradecer também a ti que estás aí a assistir. E é isso, e nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueçam de deixarem o vosso like, subscreverem o canal, que nos vemos nos próximos vídeos. Ok. Salve!